começa agora e traz para você as notícias do Legislativo de Ponte Nova. Na reunião que aconteceu no dia 17 de abril, entrou em tramitação na Casa 2 projetos de lei. O de número 3.350 de 2014, que autoriza a inclusão de fontes de recursos através de crédito adicional especial no orçamento, foi encaminhado às comissões permanentes de Finanças, Legislação e Justiça, Orçamento e Tomadas de Contas e de Serviços Públicos Municipais. E o de número 3.351 de 2014, que dispõe sobre a ratificação da alteração no contrato do consórcio público, aprovada em Assembleia Ordinária, realizada em 27 de março deste ano, para a inserção de novos entes da Federação, que poderão integrar o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata, o CISAB Zona da Mata, será analisado pelas comissões de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais. O presidente da mesa diretora, José Rubens Tavares, fez a leitura dos pareceres das comissões permanentes a 3 projetos de lei. As comissões de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais deram pareceres ao projeto de lei número 9 de 2014, que declara de utilidade pública municipal o Serviço Social da Indústria, o SESI, de que o mesmo é constitucional, atende interesse público, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. O de número 3.343 de 2014, que autoriza a desafetação de áreas verdes e logradouros, recebeu parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça de que é constitucional, devendo ser discutido e votado pelo plenário. E o de número 3.345 de 2014, que dispõe sobre concessão de subsídio à concessionária de transporte coletivo para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão por meio de custeio público da gratuidade, recebeu pareceres das comissões de Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomadas de Contas de que o mesmo atende o interesse público e não contraria as normas orçamentárias vigentes, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Ainda na reunião do dia 17 de abril, foi feita a leitura dos pareceres das comissões especiais aos projetos de resolução que concedem o título de cidadão honorário de Ponte Nova a Diniz Antônio Pinheiro e Aderson Antônio de Paulo e consagração pública a Joselito Gomes. O título de consagração pública é entregue a empresas e personalidades indicadas pelos vereadores e analisadas pelas comissões especiais. O título é um reconhecimento aos serviços prestados à comunidade de Ponte Nova e da região em seus diversos setores de atuação. E na reunião do dia 22 de abril, mais 3 projetos de resolução também entraram em tramitação na Casa. O de número 5 de 2014, que concede diploma de consagração pública à Copres Limitada, de autoria da vereadora Marília Rola. O de número 6 de 2014, concede diploma de consagração pública à Escola Nossa Senhora Auxiliadora, de autoria do vereador José Mauro Raimundi. E o de número 7 de 2014, que concede diploma de consagração pública a Paulo Graça Castanheira Júnior, de autoria do vereador Joãozinho Carteiro. Os projetos foram encaminhados às comissões especiais, compostas por 3 vereadores cada, que emitirão seus pareceres. Ainda foi feita a leitura dos pareceres da Comissão de Defesa do Meio Ambiente a 2 projetos de lei. Para o de número 3.346 de 2014, que concede o uso de área à empresa Globo Comunicação e Participações Sociedade Anônima, a comissão deu parecer de que o mesmo não contraria as normas ambientais vigentes, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. E o de número 3.347 de 2014, que autoriza o município de Ponte Nova a contratar com a Caixa Econômica Federal operações de crédito com outorga de garantia no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, para a Estação de Tratamento de Esgoto, recebeu parecer de que não contraria as normas ambientais vigentes, devendo ser discutido e votado pelo plenário. Nas matérias da ordem do dia, estiveram em discussão e votação 4 indicações protocoladas. A primeira delas, de número 72 de 2014, da vereadora Marília Rola, solicita ao Executivo encaminhar à Câmara, no prazo máximo de 15 dias, informações do projeto de implantação da ET, dentre elas, cópia das planilhas analíticas e memorial descritivo do projeto de implantação da ET, contendo as obras e os serviços previstos, de forma a identificar quais os investimentos previstos e o custo de cada etapa. No início, essa obra era prevista em 36 milhões, falava-se em 36 milhões. Então, agora foi reduzido para 20 milhões. Então, qual é a justificativa, né, de vir para 20 milhões agora? É fundamental esses documentos para que essa Câmara tenha conhecimento para ter as condições de votação. Eu fiz essa indicação no início do ano passado e já está toda essa documentação, já está na casa, inclusive esses valores. Esse valor aí que você falou de 36 milhões, ele foi falado
não tem nenhum documento, só foi falado. Foram vários valores que foram citados aí desde o ano passado. Mas o que tem nos documentos são 2 valores só, a da estação única e a da estação multissetorizada, que é 18 milhões e 21 milhões. Essa documentação já se encontra toda na Secretaria da Câmara. E em relação aos 36 milhões, tem sim, a primeira vez que inclusive o Rogério veio aqui, na primeira fala dele, eu tenho inclusive a apresentação em pendrive, falando que o custo era de 36 milhões. Eu até acho que a diferença aí está, inclusive, na produção de energia, que eu acho que não foi aprovada pelo governo. Mas eu quero isso aí por escrito. Tudo que nós possamos pedir de informação é válido, Marília. Visto que algumas informações que pedimos, até então, elas vieram completamente incompletas, podemos dizer assim. A gente percebe aí que a ET é uma das vertentes que a gente sabe aí a respeito do plano de saneamento básico do município. E se a gente for parar para pensar do plano de saneamento básico do município, ele vai ficar quase em 90 milhões. Se você for, né, que é a questão do resíduo sólido, abastecimento de água, esgotamento sanitário e destinação de água pluvial, que seria todo o projeto. A indicação protocolada de número 73 de 2014, de autoria da vereadora Patrícia Castanheira, solicita ao demais informações da contratação de empresa de realização de enquete junto à população referente à estação de tratamento de esgoto. A vereadora ainda solicita informar o valor pago à empresa especializada para realizar tal pesquisa, qual a justificativa para a contratação deste serviço e cópia do contrato. Gostaria de ler, né, e conhecer os motivos pelo qual essa empresa foi contratada para fazer essa enquete. E se o senhor me permite, presidente, eu gostaria de acrescentar também nessa indicação, já que é para o demais, uma cópia da gravação da última reunião do Conselho do Demais. A gente foi chamado para uma reunião segunda-feira passada, no gabinete do prefeito, para a gente poder estar falando sobre a ET, a mudança de local, e esporadicamente você levantou a questão de que está sendo feita uma pesquisa, qual cidadão é a favor e contrário à construção da ET na Rasa. Fui pego de surpresa naquele momento. Eu acho que a sua indicação protocolada vem numa hora muito oportuna, para até mesmo a gente saber a necessidade dessa indicação, dessa pesquisa, tendo em vista que o intuito do Executivo é mudar a ET de local, como se diz o projeto que está tramitando aqui na casa. E no próximo bloco, mais 2 indicações protocoladas estiveram em pauta e você acompanha mais notícias da reunião plenária do dia 22 de abril. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe o nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmara.pontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara, ao vivo, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, as reuniões do Legislativo Pontenovense. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. O TV Câmara está de volta e neste bloco você continua acompanhando as notícias da reunião plenária que aconteceu no dia 22 de abril. Mais 2 indicações protocoladas foram discutidas e votadas em plenário. A terceira indicação da vereadora Patrícia Castanheira, de número 74 de 2014, solicita informações da seleção de beneficiários para o programa Minha Casa Minha Vida,
como os critérios de hierarquização utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação ou pelo Conselho Municipal de Habitação para selecionar os beneficiários do programa. Quando as pessoas se encaixam nesses critérios, por exemplo, tem uma casa que tem um idoso, mas tem uma casa que tem uma mãe chefe de família, uma mulher chefe de família, tem outra casa que é área de risco. Depois que o Conselho, né, de Habitação vai avaliar e escolher essas famílias, né? Eu queria entender, eu sei que nem tudo pode ser objetivo, que às vezes tem casos que tem que ser um pouco subjetivos mesmo, que cada caso é um caso, mas eu gostaria de entender melhor essa dinâmica aí dentro da Secretaria de Assistência de Habitação. E a indicação protocolada de número 75 de 2014 do vereador Wellington Neim requer do Executivo informações das diárias de viagens pagas a membros de conselhos municipais custeadas pelo município, desde a sanção da Lei número 3.784 de 2013, contendo nomes, conselhos dos quais fazem parte, período, destino e motivo das viagens, além de valor gasto. Essa indicação vem para poder saber como que anda esse controle do Executivo, quem viajou, por que viajou, como foi feita essa seleção para essa pessoa poder viajar, que nos quesitos do projeto dizia que tinha que ir para o conselho que ia definir. Essa indicação minha é para poder saber como que realmente está sendo esta articulação, este rodízio dessas pessoas que estão fazendo essas viagens para efetuar cursos e demais coisas a custo da nossa prefeitura. Em única discussão e votação estiveram os projetos de resolução número 2 de 2014, que concede título de cidadão honorário de Ponte Nova a Diniz Antônio Pinheiro, o de número 3 de 2014, que concede diploma de consagração pública a Joselito Gomes, e o de número 4 de 2014, que concede título de cidadão honorário de Ponte Nova a Aderson Antônio de Paula. Também foi discutido e votado o projeto de lei número 9, que declara de utilidade pública municipal o Serviço Social da Indústria, o SESI. O mesmo foi aprovado por unanimidade. O vereador tem a oportunidade de ouvir sugestões, reclamações e solicitações dos cidadãos. Ele, inclusive, é por direito usuário dos serviços públicos que são oferecidos em seu município e pode avaliar se são de boa qualidade ou não. São diversas indicações feitas à Prefeitura, suas autarquias, Estado e União. Nas reuniões plenárias das segundas-feiras, vários assuntos são discutidos na palavra livre. Afinal, cabe aos vereadores indicar as demandas da população aos órgãos competentes que têm a função de executar as leis existentes e de implementar novas leis segundo as necessidades do município e da população. Na palavra livre, os vereadores abordaram inúmeros assuntos de interesse da população de Ponte Nova. Antônio Carlos Pracatá comentou suas indicações ao Executivo, dentre elas a poda de árvores na região do Pimenta. Existem 3 árvores lá que estão colocando em risco uma casa ao lado. E a pessoa poder cortar essa árvore, o custo é muito alto e a gente não tem condições de arcar com esse custo. E na situação que está lá, se caso essa árvore vinha cair, o prejuízo será muito grande para essa família. Então a gente pede à Secretaria de Meio Ambiente que faça uma análise, ver a possibilidade de podar ou tirar essa árvore e que não tenha custo para essa pessoa, porque infelizmente as condições dele poder pagar para retirar essa árvore, cortar essa árvore, é muito difícil. E também fiz uma outra indicação aqui com relação à limpeza de rua e tapa-buraco, com relação àquela rua ali, Humberto Bartolomeu, aquela rua que dá acesso à Cabiária. A rua está com muitos buracos, muito mato, e a gente pede à Secretaria de Obras, juntamente com a Meio Ambiente, que faça a limpeza, uma capina e os tapa-buraco nessas ruas. É uma rua que tem grande movimento de veículos e com isso trará assim, mais um tráfego melhor de veículos e pessoas que por ali trafegam. Patrícia Castanheira pediu melhorias como patrulhamento e cascalhamento em estrada rural na região do sítio Canoa, caminho para a Serra dos Pinheiros. E essas famílias lá que moram ali próximas ao sítio do Cunha, são 10 famílias, elas estão ansiosas, aguardando que a prefeitura chegue lá com as máquinas para arrumar a estrada. O transporte escolar voltou a ser assunto no plenário da Câmara de Ponte Nova. Valéria Alvarenga sugeriu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI,
para apurar possíveis irregularidades. Coisas que poderiam ser entregues sem que nós precisássemos cobrar. É lamentável que nossa lei orgânica, em outros itens também, que não vem ao caso agora, não esteja sendo cumpridos. Eu tenho debatido aqui a respeito do transporte escolar, que na minha opinião chegou um projeto nessa Câmara, que ainda se encontra nas comissões, não foi ainda passado pelas comissões, mas uma preocupação é pertinente, porque o que eu volto a dizer aqui não tem nada a ver com o projeto de lei que se encontra aqui. Pontal, Chopotó, Quilombo, Apaga-Fogo, Caiana, aquela região toda por baixo do Chopotó, os alunos que estudam na escola Miguel Abraão Silame, gente, a coisa é séria. Eles estão sem aula, sem ser buscado, é zona rural, não existe limite de quilometragem. O que mais me apavora que zona rural não tem limite de quilometragem, é lei federal. E o prefeito, ele insiste em descumprir a lei. Essas crianças estão sem aula desde o dia 2 de abril, que não foram buscar essas crianças na zona rural. É caso de CPI. Temos que partir agora para uma decisão, porque o governo municipal não pode ficar inerte a uma questão séria do município. O recurso vem e precisamos tomar uma providência. Então, tem muitos casos que estão acontecendo também, que a CEMED pede para procurar a escola, outras questões também quando envolve São Jorge também, né? Quando é outros alunos maiores. Pede para procurar a São Jorge pede para procurar a CEMED e fica nesse jogo para lá e para cá, e a pessoa às vezes não tem um carro, tem que andar a pé, tem que ir lá na CEMED, lá na São Jorge, tudo fora de mão, entendeu? Então, assim, falta informação, sabe? Uma informação, assim, correta, exata. Eu ainda continuo recebendo reclamações de pessoas na cidade que têm o direito e que ainda não estão sendo transportadas, né? Eu fiz a indicação aqui, só que também não adianta a gente falar aqui e desmentir lá na prefeitura, falar que não, que os meninos estão sendo carregados, como foi o caso do Resende, que você apontou aquela vez. Levantou-se o problema que a secretária desmentiu, falou que não, estava tudo certo. A responsabilidade do transporte escolar é da prefeitura, então ela tem que assumir. Se a escola estadual não fizer, que passe por cima e faça contato direto com a família, já que as pessoas estão procurando a secretaria e tem a documentação em mãos. Então, não adianta a gente ficar falando aqui, desmentir e dizer que não disse. Parabéns mais uma vez, voltar a esse assunto aqui, que já deveria ter sido resolvido há muito tempo, e se for fazer uma CPI, você pode contar com a minha assinatura. O aluno, ele foi cadastrado, tem um cadastro, é repassado o recurso do governo federal, o município tem que entrar com a contrapartida, os alunos foram feito um censo escolar, a prefeitura tem que ter noção, conhecimento do número de alunos que eles possuem, para que no ano subsequente ele possa saber com o que vai gastar. Isso está virando brincadeira. Eu acho que a administração, a educação do nosso município está passando do limite. Ou está faltando gestão, ou está faltando competência, porque não ter competência para acolher o que é de direito, para mim é falta de gestão. Esta semana estarei abrindo, já tenho 4 vereadores com quem já conversei, pronto para abrir uma CPI, porque agora precisamos partir para uma investigação profunda da questão do financeiro, o que está acontecendo, porque não dá mais para ficar lidando com essa questão do transporte escolar. E depois do intervalo, mais pronunciamentos na Palavra Livre. O programa Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18 horas e 55 minutos, com reprise às 12h25. Na quinta-feira, às 18h25, acompanhe também as notícias do Legislativo no programa TV Câmara de Ponte Nova. A reapresentação é na sexta-feira, às 11h55. Fique por dentro dos debates e decisões políticas mais importantes para o nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade.
volta com os pronunciamentos na palavra livre da reunião plenária do dia 22 de abril, o vereador Joãozinho Carteiro comentou sobre a reforma na quadra da escola do Distrito do Pontal. Fiz tal indicação e voltei a fazer essa indicação, até orientado pela vereadora Valéria, e fico feliz de saber que em breve os alunos da nossa escola poderão voltar a fazer o uso da quadra e que após a reforma gostaria que o espaço fosse utilizado também pela comunidade durante os fins de semana. O Wellington Neim também falou da reforma e destacou os benefícios para os alunos e a comunidade. Aquela quadra, ela está interditada, só está funcionando 1/3 dela devido à erosão que tem por baixo. O Joãozinho deu uma ideia muito boa, indicação minha até no início do meu mandato, que é a liberação daquela quadra para a comunidade nos dias de finais de semana. Os Jogos de Minas que aconteceram em Ponte Nova foram abordados pelo vereador Léo Moreira. A Secretaria Municipal de Esportes teve êxito total na realização deste evento. Estivemos na abertura eu, o vereador Anísio, o vereador Neim, representando essa casa. E Ponte Nova recebeu 13 cidades que disputaram as modalidades de futsal masculino, handebol masculino, vôlei masculino, vôlei feminino. E no basquete também houve a disputa, mas Ponte Nova não tinha equipes. E as modalidades classificadas foram o futsal masculino, handebol masculino, vôlei masculino e vôlei feminino. Então, 4 equipes aqui estarão em Juiz de Fora representando Ponte Nova na etapa regional. Anísio Filho também comentou a situação do transporte escolar no município e disse acreditar que em breve a questão será resolvida. Eu tive também no CEMED, conversando com o pessoal no CEMED, querendo saber uma explicação das pessoas, das crianças que já entregaram toda a documentação no CEMED no mês passado, que o prazo parecia dia 31. O CEMED enviou para São Jorge no dia 31, que era o último dia, e a São Jorge parece que tem um prazo para poder passar esse arquivo para o CEMED. Quando a São Jorge não consegue confeccionar os cartões para a criança usar o passe, quer dizer, a criança fica 30 dias sem o passe. A escola conhece a realidade de todos os seus alunos, não tem justificativa mais. O tempo acabou, o prazo esgotou. Já o vereador Anderson Azevedo preferiu se pronunciar durante as indicações verbais. Senhor presidente, um ofício parabenizando aí a Secretaria de Saúde e que esse ofício chegasse também ao senhor Reinaldo Fabre, parabenizando pelo belíssimo trabalho que eles fizeram aí nesse ano de 2014 em relação a endemias, sendo que no mesmo período do ano de 2013, o município de Ponte Nova registrou aí 1.214 casos de suspeita de dengue. Nesse mesmo período do ano de 2014, apenas 25% de suspeito, tendo uma queda então de 98%. Aí. Novidades para o aeroporto Miguel Valentim Lana. E você sabe como está o andamento da reforma da Ponte da Barrinha e quais os trabalhos realizados pelo Departamento de Água e Esgoto demais nas últimas semanas? Esses são alguns dos assuntos que você vai assistir agora no programa Notícias do Município. Confira! Olá! O programa de hoje começa com uma ótima notícia. O aeroporto Engenheiro Miguel Valentim Lana de Ponte Nova já está liberado para pousos e decolagens de aeronaves após ficar interditado por mais de um ano. Ele não está mais constando na lista de aeroportos impedidos para pousos e decolagens do Serviço de Informação Aeronáutica. A autorização para o funcionamento veio após intervenções no local realizadas pela Prefeitura. A Prefeitura, em parceria com proprietários de aeronaves locais, corrigiu algumas inconformidades na estrutura da pista, realizou serviços de pintura nas faixas, trocou equipamentos e fez a manutenção da cerca de segurança do local. E as obras da Ponte da Barrinha continuam. Na última semana, a empresa responsável pelos serviços finalizou a montagem do canteiro de obras. 15 funcionários já estão trabalhando e outros 15 devem chegar nos próximos dias para iniciar a reestruturação dos pilares danificados. Após a reforma, a ponte será liberada para pedestres e veículos. E o fim de semana será animado com uma programação especial para a noite de sábado, 26 de abril.
A Prefeitura de Ponte Nova, em parceria com o Governo de Minas e a Skol, apresenta o Circuito Cine Show, com exibição de 2 filmes nacionais e apresentação da banda Soul 3. A programação será na Praça de Palmeiras e começa às 6h30 da tarde com a exibição do filme Rio e show da banda Soul 3. Já às 8h30, o público vai poder assistir a comédia brasileira Se Eu Fosse Você 2. Venha participar de mais um momento cultural que a Prefeitura de Ponte Nova está oferecendo para você. É neste sábado, 26 de abril, a partir das 6h30 da tarde, na Praça de Palmeiras. Não fique de fora! E para garantir melhores condições de trabalho aos servidores, o Demais providencia reparos na casa onde estão instaladas as bombas de captação de água, localizada na Rua João Pinheiro, no centro. No início de março, a equipe de empresa terceirizada começou a implantar um banheiro interno na casa, antiga reivindicação dos funcionários que trabalham na captação, já que o sanitário existente fica na parte externa da residência. Além dessa casa, um lote também compõe a estrutura da captação. No local, estão sendo construídos 2 muros, um de contenção de barranco e outro para cercar toda a área. A previsão é que a reforma termine em aproximadamente 15 dias. Essas mudanças vão melhorar o dia a dia dos servidores que cuidam de captar a água no Rio Piranga, um serviço essencial para o tratamento e distribuição de água em Ponte Nova. Terminou na semana passada a impermeabilização do reservatório de água tratada do Demais, localizado no bairro Paraíso. Esse é o segundo equipamento da localidade a receber a manutenção. O serviço está a cargo de empresa terceirizada. No total, 5 reservatórios já foram impermeabilizados, um no bairro Esplanada, 2 no bairro São Pedro e os do Paraíso. O próximo passo será efetuar a manutenção em equipamento do Vale Verde. O objetivo da impermeabilização é melhorar a distribuição de água em Ponte Nova, já que repara e previne vazamentos, evitando assim desperdícios. Você quer ter acesso às notícias do município e se informar sobre tudo o que acontece em Ponte Nova? A Prefeitura e o Demais estão nas redes sociais. Para mais informações, acesse os sites www.pontenova.mg.gov.br e www.demaispontenova.com.br. Acesse também as nossas páginas no Facebook, www.facebook.com/pmpn.mg e www.facebook.com/demais.pontenova. Esta edição do Notícias do Município fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! O programa Notícias do Município é produzido pelas assessorias de imprensa da Prefeitura e do Demais, com apoio técnico da assessoria de imprensa da Câmara de Ponte Nova. E o Legislativo de Ponte Nova está empenhado na constituição de seus centros de memória. O objetivo é concretizar um espaço destinado à preservação e acesso a documentos, objetos, fotos e exposições que registram a evolução do poder legislativo no município, cumprindo divulgar a responsabilidade cidadã da Câmara na preservação da memória imaterial dos membros que ocuparam lugar de destaque em suas gestões, assim como os acontecimentos marcantes para o município. Afinal, sem conhecer seu passado, é impossível qualquer sociedade respeitar a sua história. Se você possui algum registro, documentos, fotos, negativos, filmes, entre em contato conosco e ajude-nos a preservar a memória de Ponte Nova. Informações 3819-3250 ou imprensa@câmarapontenova.com.br. Participe do processo legislativo. As reuniões da Câmara Municipal de Ponte Nova acontecem às segundas e quintas-feiras às 19 horas e são abertas ao público. Ouça também a Rádio Câmara ao vivo às segundas e quintas-feiras às 19 horas. Acesse www.pontenova.mg.leg.br, facebook.com/Câmara Ponte Nova e compartilhe twitter.com/Câmara Ponte Nova. Este foi o TV Câmara desta semana. Na próxima quinta-feira, Ronaldo Fernandes estará de volta ao TV Câmara com mais informações do Legislativo Pontenovense. Até lá!